Boa noite, meus amigos. Mais uma quinta-feira na Lumen, onde vamos ouvir mensagens edificantes sobre uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 39, Em que Perseveras, com o nosso companheiro Maurício Peçanha. Nós vamos fazer abertura com uma página do livro Fonte Viva, o capítulo é o 143, Acorda e Ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixassem os cadáveres ao cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhes a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos manter os nossos pensamentos ligados ao alto, agradecendo aos amigos espirituais a oportunidade de aqui estarmos. Envolve, Senhor, o nosso companheiro Maurício e todos aqueles que aqui estão para ouvir as suas palavras consoladoras, de estímulos, para que nós possamos perseverar nessa luta diária de mudarmos a nós mesmos. Envolve, Senhor, os nossos corações e muito obrigada pela oportunidade de hoje. Então, nosso companheiro Maurício, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigada pela sua predisposição em estar conosco mais um dia, mais uma noite, onde vamos colher as bênçãos da mensagem de Jesus. Muito obrigado, Daiane, pela recepção. Obrigado, amigos da casa, por poder nos receber, nos dar a oportunidade de trabalho, né? Bom, o próprio nome já é muito sugestivo, né, do nosso tema de hoje. E o título também do capítulo do Vinha de Luz. Em que perseveras, né? Em que estamos insistindo? Em que estamos mantendo o nosso pensamento? Então, vamos colocar aqui a página, pequenos slides para acompanhar esse estudo, balizar melhor
que vamos falar. Só um minutinho. Em que perseveras? Capítulo 39 do livro Vinha de Luz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. As atitudes dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vistas, comunga com os personalismos destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. De fato, essa página ela é muito atual, muito constante em nossa vida, né? A gente vive de uma forma muito rápida, com muitas informações, com muitos inputs de ideias diferentes, e a gente esquece da bondade de Deus, da nossa paciência, da nossa tolerância com o próximo, né? E acaba a gente vivendo num formato muito fora ou muito aquém do que Cristo, do que Deus quer para nossas vidas, né? E aí, lendo essa página, estudando sobre ela, né? Principalmente notando esses pontos, né? A oportunidade do Senhor continua fluindo incessante sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A gente lembra da igreja de Antioquia, né? Onde Paulo fez a sua primeira o seu primeiro estudo, a sua primeira palestra, a sua primeira pregação na sinagoga, né? Depois dele ter caído do cavalo e ter se reestruturado, né? E se renovado em espírito, ele, nessa igreja, foi a primeira que ele fez a pregação numa sinagoga, né? E essa igreja era muito interessante. Então, a gente separou aqui algumas características
para ver como isso é imutável, como termos perseverança em aspectos positivos nos ajuda, né? Então, como que era essa igreja? Essa igreja foi fundada por discípulos de Israel, né? Sobre as orientações de Simão Pedro. Então, à noite, nessa igreja, eles na noite se reuniam na casa singela, onde funcionava a célula do caminho, grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam igualmente em grande número. A maioria dos frequentadores interessavam-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Ou seja, as pessoas que frequentavam essa igreja, que frequentavam essas reuniões, elas queriam um consolo, elas procuravam, persistiam, perseveravam em melhora espiritual, em crescimento pessoal. Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo, né? Existia na época questões de retirar o prepúcio, questões dos 10 mandamentos, onde as pessoas era muito rígido a lei mosaica, né? E aí as pessoas, elas queriam naquele momento não essas contendas políticas, não essas contendas culturais, mas mais paz, mais tranquilidade. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Elas enxergavam, ou seja, o valor das coisas de forma diferente. Hoje em dia a gente enxerga a riqueza como ir em festas, ir em baladas, ter um bom carro, ter um bom emprego, e na verdade a riqueza é muito maior que isso, né? Isso não são valores, isso são questões momentâneas que quando nós desencarnarmos vão ficar. A verdadeira riqueza ela não está no valor físico, no valor monetário das coisas, ela está no nosso caráter, no nosso tipo de pensamento, como agimos com as pessoas, né? Todos amavam as obrigações diuturnas, ou seja, todos amavam o seu trabalho físico, as suas atividades terrenas, aguardando, contudo, eles aguardavam o retorno, o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Mas o que realmente os descansava e os consolava era estudar a palavra do Senhor, era ouvir a palavra do Senhor. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Isso é bem interessante, porque os israelitas cooperavam com os gentios. Naquela época, pessoas que tinham ideias, culturas diferentes, ideias religiosas diferentes, não coadunavam, não trabalhavam juntas, muitas das vezes nem se respeitavam. Então, ele falar que cooperavam, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais, quer dizer que eles estavam em laços de igualdade, tanto os gentios quanto os israelitas, né? Então, eles viviam tranquilos, viviam em harmonia. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo, a interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Oronte. Então, toda essa figura, todas essas imagens eram... As pessoas buscavam paz, buscavam harmonia, né? A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade.
Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu, né? Mas por que falar dessas características, mostrar essa questão a título de curiosidade e conhecimento de todos, e um convite também, todas essas informações estão no livro Paulo e Estevão, que vale muito a pena ler, estudá-los várias vezes. É muito enriquecedor o conteúdo desse livro, tá? O autor, psicografou, foi Francisco Cândido Xavier. Então, mas por que trazer as características dessa igreja para esse estudo? O exemplo que as pessoas daquela época davam era de perseverança numa conduta de melhora pessoal. Não só pessoal, mas também do meio em que viviam. E aí a gente tenta fazer um paralelo para o agora. Será que a gente, no momento, que nós, nesse momento, estamos buscando de fato essa melhora pessoal e melhora da nossa sociedade, do nosso meio, e eu digo sociedade não só sociedade de um bairro, de uma cidade ou de um município, sociedade da nossa família, que é a principal. Será que quando a gente tem um dia de trabalho estressante, fatigante, a gente tenta buscar essa paz? A gente tenta trazer essa paz para dentro do nosso lar? Tentar desconectar daquelas coisas que a gente julga que sofreu, que às vezes a gente julga sofrer algo, mas na verdade a gente só está acertando a nossa conta divina naquela encarnação, né? Então, será que a gente consegue ou tenta manter esse equilíbrio dentro dos nossos lares? Buscar essa riqueza dentro dos nossos lares? A riqueza do amor, a riqueza da caridade, da fraternidade com o próximo que está conosco? Será que a gente busca essa riqueza ou busca só a melhora profissional, só a melhora financeira, só a melhora intelectual? Será que a gente, e que é isso que a página quer que a gente olhe, será que nós estamos perseverando no caminho certo? No roteiro correto? E aí, prosseguindo, a gente lembrou de uma frase que Chico falou numa ocasião voltada às. Desculpem, eu esqueci a palavra agora. Voltada às evocações dos espíritos. Mas só que essa simples frase, o telefone toca de lá para cá, diz muito mais do que evocação de espíritos. Que companhias espirituais estamos querendo que toque no nosso telefone, que nos chame, que nos ajude a conduzir? Tá, mas o que isso tem a ver com perseverar? Perseverar quer dizer insistir em algo, querer algo, manter o foco em algo até conseguir chegar naquele objetivo. E dependendo de onde o nosso pensamento está, ou dependendo de onde o nosso coração está, a nossa perseverança também estará. Nós estaremos persistindo em coisas que vai atrair influências espirituais para nós. Será que a gente está recebendo as ligações do lado de lá, as melhores ligações, ou estamos recebendo alguns trotes? Como será que estamos recebendo também as boas ligações? A gente vê na página, vamos voltar um pouquinho. E que a página nos fala assim: a providência divina
é invariável em todos os tempos. Ou seja, nós somos sempre ajudados, somos sempre protegidos, né? Protegidos no sentido não de, se a gente erra, nos passa uma mão na cabeça e tá tudo bem. Protegidos do mal, protegidos de coisa pior, né? Deus, ele não muda, ele é invariável. Então, em vários momentos, a gente recebe vários toques. O telefonema dá ajuda para o próximo, quando a gente lembra, eu preciso falar com fulano estava precisando de uma cesta básica, de uma palavra de consolo, de um ombro amigo. E vou, de repente, saber como está ciclando, porque há muito tempo não falo com ele. Será que a gente é capaz de ouvir os bons chamados, as boas ligações, os bons toques, junto com o que a gente acumula de pensamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? As oportunidades de Deus, ela não muda em momento algum. A questão está aí, que está logo na frase abaixo. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Nossas atitudes é que coíbem, às vezes, ouvirmos as coisas boas. E aí vem mais uma questão. Quantas vezes no dia nós nos questionamos se estamos no caminho certo ou não? Quantas vezes na semana a gente faz como o Santo Agostinho nos aconselha, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala sobre a evolução, o crescimento dele, como ele fez para poder corrigir as suas falhas, ele nos relata que toda noite, antes de dormir, ele repassava o que ele fez durante o dia, ele se questionava se ele não faltou com alguém, se ele não podia agir de uma outra forma em relação a determinadas ações. E nós, quantas vezes, pelo menos na semana, fazemos isso? Quantas vezes nos justificamos sem tempo, cansados, abatidos, injustiçados, mas não procuramos acertar a nossa parte? Dentro desse contexto, o telefone que vai tocar, o telefonema que vamos receber do lado espiritual, mesmo aquele que não é médio extensivo, porque todos nós somos amparados, né? Não vão ser boas ligações. Provavelmente vão ser mais trotes do que ligações boas, ou só saberemos ouvir os trotes do que as ligações corretas, né? E aí vai ressaltar e relembrar que a própria página nos diz: a bondade do Senhor é constante e imperecível, ou seja, nunca acaba. Ela não perece, ela não finaliza. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes, em que direções estamos indo, em que direções estamos caminhando, para onde queremos ir. Muitas das vezes a gente se questiona: para que ter tanto trabalho? Para que ter tanta... Qual o objetivo daquilo? Porque não é errado você buscar um crescimento físico, né? Um crescimento nessa encarnação, nesse momento em que vivemos. Isso não é errado. A gente precisa buscar esse crescimento para a evolução. Nós evoluímos para evoluirmos, precisamos evoluir em todos os aspectos, moral e intelectual. E o que nos ajuda a evoluir intelectualmente é o nosso trabalho, o nosso estudo, que realizamos aqui nessa encarnação e nas outras passadas e nas outras que teremos. Mas qual é o olhar que a gente tem para isso? Será que ele é o olhar para esse trabalho, para essa evolução, para esse crescimento físico é maior do que de fato precisa ser? Será que eu cresço, eu persevero muito, eu quero crescer muito financeiramente, mas para qual objetivo?
para acumular riqueza, para acumular bens. O acúmulo físico não é o que é mais importante. Infelizmente, nós vemos, depois que uma pessoa acumula uma vida inteira de riqueza, os seus beneficiários, né, os que recebem a herança, os seus herdeiros, acabarem com tudo em 2 tempos. Será que então foi melhor ter acumulado aquilo tudo e não ter deixado nenhuma lembrança de felicidade, de um sorriso ameno, de um abraço, de piadas sem graças, que as pessoas acabam rindo porque respeitam aquela pessoa que fez? E continuando, no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6, Kardec vem explicando o que a gente vai encontrar na obra, e aí ele mostra esses termos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se Deus é eterno, o que se viveu no passado com os cristãos, na igreja de Antioquia, e em outros momentos na história e nas nossas vidas, vão sempre permanecer e continuar e existir e acontecer. Só que eles só podem acontecer, os efeitos mediúnicos, conforme a voz direta, as bênçãos que a gente recebe, o amor que a gente recebe do próximo, o amor que a gente recebe dos espíritos, a gente só vai conseguir sentir se a nossa atitude se manter coerente. A lei divina, ela é imutável, ela é única, porque Deus é único e imutável. E ela perdura por todo o tempo. Não adianta a gente querer burlar ela, porque ele é onipotente, ele tem todas as potencialidades, então ele percebe, sente quando a gente quer burlar algo. Então, a lei, em determinado momento, ela tem que se cumprir. Mas a lei se cumprir não quer dizer que a gente vai ter só prejuízos, vai ser julgado ou qualquer outra coisa. A lei também vai se cumprir nas benesses que a gente pratica. Nós não somos capazes de entender ainda a riqueza de algumas coisas, mas no livro Nosso Lar começa-se a inserir o conceito de bônus horas, né? É o seu salário espiritual naquela colônia espiritual. E aí, a gente está acostumado a uma relação bionívoca, né, de serviço, trabalho e salário, né? E aí a gente vê pessoas que têm o mesmo cargo que o nosso, ganhando o mesmo salário, mas não tendo o mesmo trabalho. E na colônia espiritual é totalmente diferente. Nessa colônia espiritual, e quem não leu Nosso Lar, por favor, leiam, que também é um livro muito bom, muito enriquecedor. E leiam mais de uma vez, porque cada vez que a gente lê, a gente consegue perceber um aspecto diferente. Então, vale a pena, quem já leu, ler novamente. O salário ele é julgado de acordo com as atividades que o espírito proporciona, mas atividades no bem. E o mais interessante, se ele falta, ele não perde salário, ele deixa de ganhar. Mas se ele trabalha e trabalha bem, trabalha com amor, trabalha com afinco, amando aquele trabalho que ele tem, ele teria que, numa tabela específica, ganhar um valor X, ele pode ganhar 2x, 3x, de acordo com a sua vontade de trabalhar, não de ganhar mais. Ou seja, o espírito começa a ser educado, né? Começa a olhar as coisas de um ponto de vista totalmente diferente, mas sendo estimulado a fazer o bem. Ele ganha o bônus horas para ele usufruir da maneira que ele quer, só que, na verdade, ele aprende a trabalhar
para o próximo, não para si. E quantas vezes nós trabalhamos para o próximo? E trabalhar para o próximo, não entendo que é ser capacho, que é ser empregado, que é ser submisso a outra pessoa. Trabalhar para o próximo é ser humilde, é respeitar a opinião do próximo, é amar o outro, mesmo com as dificuldades que ele tem, é respeitar, né? Claro, dentro do limite do possível e plausível e correto, toda a dificuldade do outro e, no momento mais oportuno, ajudá-lo a evoluir, ajudá-lo a crescer. E o melhor de tudo, sem que ele perceba isso. Será que a gente mantém esse tipo de pensamento constantemente? Será que a gente persevera quando o nosso filho erra em alguma coisa e aí a gente tem que educar? Ou então fica irritadiço e não quer mais falar e larga de mão? Será que a gente persevera no bem? Sem se irar, sem se irritar? Porque quando a gente se irrita com algo, não é o algo que nos desequilibra, somos nós mesmos. É o nosso ego que se desequilibra. A gente só se irrita com aquilo que o nosso ego não é capaz de aguentar, com aquilo que o nosso eu acha que é errado. Se você tem certeza de quem você é, qual o seu objetivo, aonde você quer chegar, você não se irrita. Exemplo, estamos num trânsito, na rua, você está com pressa, precisa chegar em algum lugar. Vem outra pessoa, num outro carro, que também está com pressa e precisa chegar num outro ponto. E aí essa pessoa vem e te fecha. Aí você se irrita. Mas por que você se irritou? Porque a outra pessoa estava com pressa e te fechou? Não. Você se irritou porque a pessoa quase bateu no seu carro, porque a pessoa não sabe a sua pressa, porque a outra pessoa ela é mal educada e deveria compreender o seu lado. Agora, pega isso e olha por outro ponto de vista. O que faz aquela pessoa ter aquela atitude imprudente naquele momento? Será que eu quero ser responsável pelo acidente que aquela pessoa vai provocar? Então eu vou ficar atrás dela buzinando, fazendo rincha, gritando, pronunciando palavras que não são adequadas? E aí, quando a gente começa a avaliar as coisas por esse ponto, a gente vê que não tem motivo para a gente se estressar. Porque aquela pessoa vai passar, ela vai embora, aquela situação vai acabar. Não vai levar a nada. Nós nos irritamos porque botamos muitos nossas questões, as nossas dificuldades na frente de tudo. Quando agimos assim, a gente não busca a paz. Quando a gente responde a uma chamada ou a uma ação que a gente acha imprudente ou incoerente, responde com agressividade ou com irritabilidade, nós não estamos procurando a paz. Ou seja, não estamos perseverando para nossa melhora. E o que a gente precisa, mais do que nunca, por causa das intempéries que a gente vive, por causa das dificuldades que estamos passando, e aí digo, estamos passando como um todo, de fato, como pessoas, como sociedade, a gente precisa estar em paz para poder ter a paz. Quando Jesus fala, eu vos dou a minha paz, a paz dele não vai colar em nós e a gente vai ficar em transe, vendo arco-íris, borboletas e um local bom. A gente só vai saber aproveitar essa paz
que ele nos dá, quando nós mudamos a conduta de acordo com o que ele nos ensina. Quando ele nos diz, eu vos dou a minha paz, ele está dando a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu amor infinito, principalmente. E aí sim, quando a gente entende isso, a gente fica em paz. A gente fica sereno, a gente fica tranquilo, né? Então, o que a gente consegue perceber é que a página, né, que Emmanuel quer passar para nós é que nada das benesses de Deus, nada das promessas divinas, nada disso acabou. Nada disso finalizou. E nunca vai acabar. Deus vai sempre nos consolar, vai sempre mandar bons espíritos para nos ajudar, anjos da guarda, espíritos amigos. Só que para nós nos beneficiarmos disso, beneficiarmos dessa paz que ele nos envia, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Para algumas pessoas que gostam de expressões de fora do nosso país, mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa perspectiva da vida, mudar alguns objetivos que às vezes vão ser muito bons materialmente, mas futuramente, familiarmente, não serão tão legais. Precisamos entender que essa bondade de Deus, essa imutabilidade, essas leis divinas que foram feitas para o nosso bem e que devemos seguir, que toda vez que andamos em cima dela, elas nos levam a bons resultados, não vão nos desamparar. Que naquele momento de dificuldade, de tristeza, de amargura profunda, que a gente saiba procurar o bom, o bem, saiba procurar ajuda, porque é extremamente importante ser humilde também, pedir ajuda. Não vamos ser desamparados. E assim, meus amigos, esperamos que tenhamos sido claros. Tenho certeza que fomos honestos e tentamos passar o melhor que a gente podia para essa noite, para que a gente possa aproveitar no nosso crescimento, na nossa caminhada, né? E assim a gente se despede agradecendo a oportunidade mais uma vez de trabalho, a paciência de todos e agradecendo principalmente a Deus por nos proporcionar esse momento, não só esse momento, mas todos os outros de aprendizado e de crescimento. Nós agradecemos mais uma vez ao nosso querido Maurício pela oportunidade de estar conosco mais uma vez e vamos fazer a nossa prece de encerramento para que a nossa noite seja mais uma vez blindada, né? Com a presença de Jesus, nos dando esse alento, cuidando dos nossos corações, para que possamos perseverar nesse caminho do bem. Amigo Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez em agradecimento, Senhor, por esta casa, por esta doutrina, por tudo mais que o Senhor nos envia, que possamos lembrar dessa mensagem de hoje, direcionando os nossos caminhos, os nossos saberes ao bem, trabalhando todos os dias de forma a conquistarmos essa plenitude espiritual que os teus ensinamentos nos trazem.
Envolve, Senhor, a todos aqueles que aqui estão ouvindo essa mensagem, a todos aqueles que nesses momentos difíceis buscam a tua presença, buscam o teu evangelho, para que seus corações sejam cuidados, acalentados e que tenham forças aumentadas para prosseguirem nessa luta. Que o Senhor envolva todos nós que aqui estamos, a todos aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais, nas casas de repouso, nas penitenciárias, perambulando pelas ruas, muitos desses em sofrimento por não conhecerem a tua mensagem. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que possamos estar na quinta-feira que vem em mais um estudo, em mais uma palestra, a nos lembrar da tua mensagem e do teu amor por nós. Fique conosco, Senhor, e muito obrigada por mais essa oportunidade. Que assim seja, e graças a Deus.